Superando a culpa materna, porque o autocuidado é um ato de amor. Eu sou a Ana Luísa, a tia Ana, sou fisioterapeuta e esse é mais um episódio Helper Kids Talk. Eu tô muito bem acompanhada da influenciadora Renata Concha, que fala muito bem para as mamães sobre esse autocuidado. E claro que não serve só para quem é mãe, serve para quem está pensando em ser mãe, para quem ainda não é mãe e para quem também não vai ser mãe. É muito importante a gente pensar na gente, porque para a gente amar o outro e estar bem para cuidar do outro, a gente também precisa estar bem com a gente. Renata, muito obrigada por ter aceito o meu convite e por estar aqui falando desse tema tão lindo, mas ao mesmo tempo tão desafiador. Exato. Ai, obrigada a você, Ana. É um prazer estar aqui, meninas, mulheres que estão nos escutando, homens também, né? Não sei se temos homens aí nos escutando, mas é um privilégio estar podendo falar sobre isso. Um assunto que não é muito abordado, né? Ou é abordado de uma forma não muito legal entre as mamães, né? É visto como algo banal ou mesmo fútil, né? Então, a gente está aqui para desmistificar todo o autocuidado da mulher, especialmente no pós-parto. Por que a gente fica dessa maneira? Eu falo isso, Renata, porque eu fui assim nas minhas 2 gestações e nos meus 2 pós-parto, né? Por que a gente acha que a gente precisa cuidar daquele neném, mas que a gente pode esquecer da gente? Porque é assim mesmo. Eu não preciso estar lá, arrumar, fazer meu cabelo, fazer minha unha, me vestir bem para mim mesma. Porque eu tenho aquele bebê, eu preciso ficar de pijama, fedendo leite o tempo inteiro. Será mesmo que a gente precisa? É normal isso? Eu acho que normalizaram algo que eu sempre achei que fosse anormal. Eu nunca concordei com uma mulher estar mal vestida ou estar cheirando a leite no pós-parto. Apesar de eu também ter passado por isso, eu sou mãe de 2. Então, na minha primeira gestação, no meu primeiro pós-parto, vamos dizer assim, eu não conseguia enxergar a Renata mulher. Agora que nasceu a mãe, a vez é dela. Eu não posso ter vez, a vez é do neném. Ela precisa estar banhada, trocada, linda, com o pediatra em dia, com as vacinas em dia. E eu, tudo bem estar acabada, porque agora é o momento dela. Mas, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que aquilo me fazia mal. Que no final do dia, eu me sentia assim... Eu falava para o meu marido, eu me sinto como um móvel da casa, sabe? E eu comecei a entender que existia espaço para a mulher dentro da maternidade. E eu comecei a entender. E aí eu estava inserida muito nessa hashtag da maternidade real, sabe? Que o real é só a mãe que passa por perrengue, que fica, né, colheira, com os cabelos para cima, o que eu chamo nas minhas redes sociais de mulambenta em casa. Aquilo era real. Você estava sendo uma boa mãe se você estava daquela forma. E qualquer coisa diferente disso não era real. Era tipo, ela tem ajuda. Ela só consegue porque ela tem uma babá. Eu olhava, por exemplo, as influenciadoras, né, que tinham acabado de ser mãe. Por exemplo, a Virgínia foi mãe bem na época que eu fui mãe da Juju. E, nossa, eu olhava pra ela, tava sempre, né, toda arrumada. Eu pensava, aquele pensamento tóxico, ela só consegue porque ela tem babá. Ela só consegue porque... E a verdade é que eu falei, não, ela consegue porque ela entende que ela é um ser humano, apesar dela ser mãe. E quando eu comecei a me aproximar um pouco, não da vida da Virgínia em si, mas de outras mulheres que, apesar de serem mãe, ainda continuavam sendo mulheres que se cuidavam, que quiseram ingressar numa carreira, ou mesmo que eram mães dentro de casa, mas nunca se deixavam de se cuidar, eu comecei a entender, falei, não, existe espaço para mim. E eu posso ser uma boa mãe, mesmo me cuidando também. A minha mãe sempre foi um exemplo disso. Eu nunca vi minha mãe desarrumada ou mulambenta em casa. Minha mãe, ela sempre acordava e ela sempre tirava o pijama, ela nunca ficou de pijama, ela sempre colocava, né, nem que seja assim, um creminho, um rímel, alguma coisa simples, eu sempre vinha a minha mãe daquela forma. E aí, quando eu tava no pós-parto, eu não conseguia me enxergar daquela forma. Eu achava que, nossa, isso tá muito distante, isso eu não posso fazer. Mas eu acho que a sociedade que a gente está inserida, especialmente das mães, é 8 ou 80. Ou, para você ser uma boa mãe, você precisa viver dessa forma, ou, do outro jeito, tá totalmente errado e não pode acontecer. Você só consegue ser bonita e feliz se você tem ajuda, tem rede de apoio, enfim. Mas na maternidade, existe muito essas falas tóxicas, né? E existe uma sociedade que
a mãe acredita ou ela, né, foi convencida a acreditar Uhum. que para que seja uma boa mãe, ela precisa estar exclusiva para aquela criança, Exato. né? O marido vai ficar para depois. Uhum. Ela, então, nem se fale. Uhum. E isso, a gente precisa entender que nos dias atuais, ou sempre, né? Mas nos dias atuais que a gente fala muito sobre diversos temas e que a gente tem que desmistificar muitas coisas as quais nos inseriram como mulher Uhum. e principalmente como mãe, que é o que a gente está dizendo, que a gente não pode fazer isso. Porque se eu vou cuidar da criança porque eu estou muito bem arrumada, eu não sou uma boa mãe. Uhum. Por quê? Porque eu tenho uma babá? Porque eu tenho 50 pessoas me ajudando? Não, muitas vezes não. Uhum. E hoje, quando eu olho para trás, como eu te falei, eu passei por isso. Uhum. Mas eu tinha um contexto muito ruim próximo. Tá. Então, isso prejudica ainda mais, que eu acredito que muitas mulheres também vivem isso. E a gente tem que alertá-las, porque, olha, é você em primeiro lugar. Uhum. Porque para que o seu bebê esteja bem, você vai precisar estar bem. Exato. E se você chegar no final do dia e olhar no espelho e não gostar do que você vê, como é que você vai conseguir cuidar da melhor forma do seu bebê? Ela vai entrando, sabe, naquele, é o que chamo de ciclo vicioso, né? Que é aquele ciclo de você acorda, você não faz nada por você, você já vive pro bebê. Aí você passa o dia inteiro pelo bebê. E aí você já fica com uma preguiça, então assim, né, não me troquei, não fiz nada. Então, pra que eu vou cuidar da minha alimentação? Sabe, não importa se eu vou comer quente, se eu vou comer frio, se eu vou pegar uma bolacha, se eu vou comer, não importa. E aí ela passa disso e aí só passou um dia inteiro, assim, de novo, naquele redemoinho, aquele ciclo vicioso de zero cuidado. E eu acho que isso é uma das armadilhas, especialmente para depressão pós-parto. Então, eu acho que quando a mulher ela entra nesse estágio, e muitas mulheres, né, têm depressão e elas nem sabem o que elas estão passando, é muito por conta disso. Elas não conseguem tirar esse fardo de ser mãe o 100% do tempo delas, sabe? Elas não conseguem se enxergar mais como mulher. E a gente estava até comentando aqui antes, né? Quando a gente vira mãe, tudo bem que a gente muda um pouco da nossa rota, do nosso foco. E não é porque um bebê nasceu que agora acabou a nossa vida. A gente vai ter que, sim, abrir mão de algumas coisas, mas eu não gosto da palavra anular, né? Eu acho que a gente não pode se anular depois que a gente vira mãe. E isso virou normal para as mães. Não, eu me anulo, mas no final do dia o meu bebê, o sorriso dele é o que vale. Será que vale? Será que o sorriso do seu bebê no final do dia vai suprir toda essa falta de você mesma em você? E os dias vão passando, né? Exato, eu não acho que supre. Porque depois o seu filho vai crescer. E aí? O que você fez como mulher? Como é que você vai se resgatar? Quanto mais longe a gente chutar o balde, é mais difícil para resgatar ele. Por que então a gente não vai administrando? Você vai alimentando um pouco dessa mulher. E quando eu falo alimentar a nossa mulher que vive dentro da gente, são coisinhas básicas. Por exemplo, um autocuidado de manhã. E quando eu relaciono o autocuidado, tem várias formas, né? Mas quando eu tô falando de autocuidado, na minha visão, é especialmente nessa parte, vamos dizer, da estética. Então, é você acordar, não ficar de pijama, dar um tapinha no visual. E desculpa, mulheres, quem é que não se sente bem com um batom na cara? Com um batom na boca, com uma maquiagenzinha. Toda mulher. Bem vestida. Exato, bem vestida. E eu falo assim, em casa você não precisa estar com uma roupa toda elegante. Não, mas algo que não seja tipo aquela roupa de casa. A roupa de casa. A roupa de casa, sabe? Não tem a roupa de casa, sabe? E se você quiser um dia ficar com roupa de casa, que esse dia seja exceção quando você tiver de TPM. Pronto. Agora, os outros dias, a gente tem que, sim, se forçar. A gente tem que fazer um esforço pra gente estar bem. É um esforço. Exige esforço. E, às vezes, eu acredito que as mães, elas entram nessa... é muito difícil, sabe? A verdade é essa. Nossa, pra mim é muito difícil porque eu não tenho ajuda. Eu falei, não. Falei, mesmo que você tiver ajuda, ninguém vai poder se trocar por você, treinar por você, comer por você, escovar o seu dente, entendeu? Isso é responsabilidade sua. O seu bebê pode esperar.
Ele pode, se você ensinar o seu bebê a esperar, ele vai esperar. Eu tenho 2 filhos. Os meus filhos e o Leozinho, por exemplo, às vezes, quando ele é recém-nascido, é um pouquinho mais difícil, mas eu nunca deixei de me arrumar, de me cuidar, nem na maternidade. Levei lá meu kitzinho de autocuidado, colocava lá o meu rímelzinho, porque eu queria amamentar bonita. Eu queria estar bonita, não queria estar Até porque, dentro daquilo, né? Da realidade que a gente tá vivendo, né? do que você pode, né? Dentro do momento. Mas é o que você acabou de falar. Eu posso ter 50 pessoas me ajudando. Se eu não quiser arrumar o meu cabelo, passar uma maquiagem, estar bem comigo mesmo e não estar com a roupa da casa, né? Eu não preciso estar vestida para festa, mas estar bem arrumada, estar bem comigo mesma, eu posso ter 50 pessoas junto. Eu não vou fazer. Não vai fazer. Então, a gente tem que equilibrar pratos. É isso. Tem dia realmente que você não vai conseguir fazer nada por N motivos, né? Existem, mas são exceções. Exato. A regra, você tem que estar vestida para você. E não é pro outro. Não, é pra você. Você se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô bem, eu tô bonita, eu tô me sentindo bem comigo, porque você tem mais... Se você tem amor próprio, você tem mais amor pra dar. Agora, aquilo que você não tem, como é que você vai dar aquilo que você não tem? Eu acho que a pior coisa é ver, e eu acho engraçado que existe memes na internet, né? Ai, a criança toda bonitinha, arrumada, cheirosa, e a mãe toda acabada. Aonde que isso pode ser normal ou que é engraçado? Eu não acho engraçado, eu tenho pena, entende? Eu tenho pena dessa mulher que olha e se identifica com essa situação. E eu tô aqui pra falar pras mulheres, existe outra maternidade. Pode existir e deve existir, sabe? Pra gente ter mães felizes, a gente precisa ter esse olhar para essa mulher. Um olhar que ninguém tem. E a verdade é essa. Ninguém tem. Ninguém tem. A mãe nasceu, ninguém visita a mãe, ninguém dá presente pra mãe, a mãe não compra presente pra ela mesma. É só chá do quê? Chá de bebê. De bebê? É chá de bebê. Quando o bebê nasceu, a criança precisa de alguma coisa, a criança tem uma necessidade e a mãe... Mal lembra que tem que ir no ginecologista pós-parto. Exato, não lembra, sabe? Né? Não tem um cuidado com ela. Então, por isso que né, no meu Instagram eu sempre falo para as meninas, aqui eu cuido da mãe. O bebê, ele existe, né? A criança lá demanda, mas o meu olhar sempre vai estar olhando para a mãe. Como é que essa mãe está se sentindo? Então, eu até tenho uma coisa que eu gosto de fazer, quando alguém vai ter bebê, eu nunca gosto de dar presente para o bebê. Porque eu acho que a mãe, ela precisa ser presenteada. Ai, Renata, mas, nossa, a mãe tá sendo egoísta. Não é questão de egoísmo. É porque eu sei que vai ter um momento que ela vai se sentir sozinha, triste. Ela vai falar, gente, isso aqui, assim, é só ele. Ele só demanda. E num casamento, né, para as que são casadas, elas vão entender que até o marido vai ser difícil olhar para ela. O marido também vai estar ali envolvido com o bebê. Amor, o que você precisa, né? É o bebê. E às vezes nem ela vai ter nem o olhar do marido mais vai estar voltado para ela. Então eu gosto muito de olhar para essa mulher. Então eu gosto de sempre presentear a mulher, seja com um kit de body splash, seja com um rímelzinho, alguma coisa para ela lembrar, olha, eu te enxergo, você precisa se enxergar também. O bebê nasceu, uma mãe nasceu, mas uma mulher não morreu. Exato. Ela não pode morrer. A gente não pode deixar essa mulher morrer. Porque se você matar ela, é o caminho para depressão. Exato. Não, e é o balde que você chutou, que até você trazer ele de volta vai demorar muito. Quanto se é que tempo? Você vai conseguir. Quanto tempo Muito tempo. Você resolveu Eu trazer? demorei muito tempo. Se eu posso te dizer aí, Renata, foram mais de 5 anos. Seus filhos estão com quanto tempo? Hoje o mais velho vai fazer 12 e o mais novo tá com 9. Então eu demorei mais de 5 anos. Ou depois da separação, só para que realmente eu olhasse e falasse, vai. Porque você precisa olhar para você. Você é mãe, você não vai deixar de ser mãe. Mas batia a culpa. Ah, mas se eu fizer, o que o outro vai me dizer, né? Que é os dedinhos apontados, né? O que o outro vai me dizer? Ué, mas você fez isso? Teve tempo para fazer isso e não teve tempo para fazer isso para a criança? Então, eu acho que a gente tem que pesar muito essas coisas com a gente mesmo. Mas o problema é que as pessoas não falam sobre isso. É aquela velha história. Ah, se prepara, dorme bastante, porque depois o bebê não vai deixar mais você dormir. Nunca mais você vai dormir. Como assim? Eu vou sim. Eu vou ajudá-lo a dormir bem, eu vou estar bem. Porque é o que você disse, você presenteia a mãe. Porque eu falo muito que quando a gente vira mãe, né, quando a criança nasce, que a gente se torna mãe, que a gente conhece esse papel de ser mãe, que a gente aprende a ser mãe,
Quem olha pra gente e se preocupa como a gente está é a nossa mãe. Porque o resto é o que você disse. É verdade. O bebê. Ninguém olha pra mãe. Quem olha pra mãe, realmente, ou é aquela mãe que passou por muita coisa e ela vai vir em cima de você, ou hoje, graças a Deus, com cada vez mais informações para que a gente consiga olhar pra gente, mas a gente tem que fazer isso desde a gestação, ou senão isso não vai acontecer. A única pessoa que vai fazer isso vai ser a sua mãe. Você tá bem? O que você precisa? Quem pergunta isso pra gente? Como mãe, e a gente, claro que hoje os filhos mais velhos, tudo é mais fácil. Mas lá atrás, nesses primeiros meses, que é esse perrengue todo que a gente passa no primeiro ano, e olha quanto tempo eu demorei para voltar a ser e a me ver de uma outra maneira. Isso tem outras mães também, tá errado totalmente, mas quem que um dia falou isso para mim? Não, eu só tinha essa fala das famosas falas tóxicas e que essa da maternidade que tem que ser assim. Eu tenho que estar com olheira, eu tenho que estar cansada, eu tenho que estar acabada, eu tenho que estar de qualquer roupa, eu não preciso me cuidar. Pra quê? Olha, sai, faz o que você tem que fazer e sai correndo, você tem que trabalhar. Porque daí depois ainda vem o trabalho junto, que a gente tem que se virar para administrar tudo isso, mais a família. Quem falou que tem que ser assim? Que assim é normal? Onde está isso escrito? Não. Isso não é normal, é o que você disse. A gente pode, sim, ter uma linda e maravilhosa maternidade equilibrando os pratos. Eu não preciso ser a pessoa que está 100%, né, vestida de gala, mas eu também não preciso ser aquela pessoa que está 100% descabelada. Exato. E achar que isso é ok, que isso é normal, que tá tudo bem. É porque foi assim, eu já falei, tem dias difíceis, a gente já falou aqui, e tudo bem. Eu concordo que nós temos dias difíceis, mas esses dias precisam ser exceção e não uma regra. Não pode ser, não pode ser. A nossa rotina ela precisa ser muito bem estabelecida para nós. A gente precisa ter uma rotina de autocuidado. A verdade é essa. Você precisa ter uma rotina. Se você não tem ainda, você precisa começar a implementar. Porque nenhuma ajuda que você tiver vai poder fazer o que só você pode fazer por você mesmo. Então, estar bem depende única e exclusivamente de você. Ponto. Agora, é verdade. Para eu poder... Quando a gente fala, por exemplo, né? Eu sou educadora física. Então, eu entendo que para uma mãe treinar depende de alguns fatores. Às vezes, para a mulher ir para academia, ela precisa, de fato, de alguém para que fique com os filhos. Ou marido. E, às vezes, tem mães solos que não têm essa ajuda. Então... Qual que é a minha solução para essa mulher? Começar a voltar, por exemplo, à atividade física? É criar um sistema de treinamento, então, em casa. Então, eu no começo... Que é possível. Muito possível. É muito possível. Muito possível. Então, assim, eu quando eu tive minha filha, a minha filha era aquele bebê que demandava bastante. Como qualquer bebê. Mas ela era aquela criança que mamava muito só no peito. Ela não pegou mamadeira, ela não pegou chupeta. Ela não ia com ninguém. Ela tinha uma dificuldade de ir no colo de outras pessoas. Então, ela era assim, ela era muito apegada. Ela é muito apegada a mim. Muito, 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 muito mesmo. E aí, eu ia pra academia, a academia ficava 5 minutos na minha casa, meu marido ligava, ela tá aos berros e não tinha ninguém que fazia ela parar de chorar. Saia eu, correndo, não sei o que, amamentava. E aquilo ia me desgastando, sabe? Eu ia falar, não adianta. Não adianta. Mas chegou um momento que eu falei, gente, se eu não me cuidar, ninguém vai poder cuidar, né? Eu não posso esperar ela fazer 30 anos de idade para começar a voltar a fazer uma atividade física, porque isso não faz bem. Então, eu quero voltar hoje, agora. Como é que eu posso voltar a fazer atividade física, mesmo tendo um bebê em casa? Em casa. É em casa? Então, mano, vai ser em casa. E eu vou usar de todas as estratégias que eu puder para eu poder treinar em casa e ter esse tempo. No começo, foi difícil? Quer ficar no colo, quer não sei o quê, mas depois a gente começa a virar uma coisa divertida. Então ela queria ficar no colo, fazia lá agachamento segurando ela. Tinha vezes que ela tava bem, então assim, era dando biscoitinho, ela na televisão, sim, me julguem quem quiser, mas gente, a televisão pra mim virou algo... eu chamo ela de babá. Então assim, pra esses momentos eu preciso me cuidar, preciso fazer algumas coisas, ela vai estar lá. Eu vou ligar ela porque, né, eu já tentei colocar na tinta, não sei o quê, e não dava certo por 1 segundo. E aí eu dando aula, ela vinha, me pintava inteira. Então, eu falei, não tá funcionando. O que funciona para eu conseguir ter 30 minutos? É na televisão? Então, são 30 minutos de televisão. E ponto. Foi o que funcionou para mim. E acabou. Então, eu acho que a mulher, ela precisa, sim, parar de se vitimizar.
né? Porque existe muito vitimismo e eu sei que a gente se vitimiza. Ai, mas tadinha, coitada, eu sou uma coitada, sabe? Tudo acontece comigo, tudo só comigo. Eu falei, não, meu amor, todo mundo passa por perrengue. Todo mundo. Você acha que a fulana lá, bonitona lá do Instagram não passa? Passa. Passa sim. Mas é a rotina, né, Renata? Exato. Então, o que você acabou de falar. Essa rotina, ela precisa ser muito bem estabelecida, porque isso faz bem não só para a mãe, mas para o bebê, porque ele vai entender. E aí, como você disse, dá para fazer? Dá para fazer começar em casa? Vamos começar em casa. Quantas coisas a gente tem em casa para poder fazer? Um cabo de vassoura, um saco de arroz, o próprio bebê. E aí a gente aproveita, que eu gosto, né? Deixa o bebê no tapete, né, Renata? Porque eu lembro quando você postava quando o Léo era pequeno. Ele ficava no tapetinho lá. Ele ficava no tapete, eu lembro de ver o Léo pequenininho no tapete. Que maravilha! E você tá ali, o bebê tá se divertindo e você acaba sendo o próprio brinquedo da criança. Ele tá vendo você se movimentando, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele vai cabecinha, seguir. né? Vai tendo a força na cabecinha. Para cada vez mais. Olha quanta coisa a gente pode fazer. E eu me lembro que quando o meu segundo filho nasceu, logo depois, ele tinha mais ou menos uns 3 anos, e uma pessoa que eu conhecia, eu tava no clube, e eu vi aquela mãe todos os dias empurrando aquele carrinho. Era o horário que o bebê dormia. O que ela fazia? Ela pegava o neném, ia pro clube e ficava dando volta. Ela corria, aí ela fazia os agachamentos dela, pegava os pezinhos e fazia. Eu ficava assim, ó, olhando para ela. Meu Deus, que incrível. Um bebê pequeno. Mas ela arrumou a estratégia que para ela funcionava, que era sair, ao mesmo tempo passear. O bebê tomava um solzinho no horário que ele já estava dormindo mesmo, que era a rotina dele. Ela criou uma rotina e que para ela era super saudável. Porque além dela praticar o exercício físico dela e ela estar bem com ela mesma, o bebê também estava dormindo e logo depois o bebê interagia com outras crianças e ela com outras mães. Mas ela tirava aquele momento que era da soneca do neném para ela conseguir fazer a sua atividade física. E eu olhava e falava assim, meu Deus, não é que é possível mesmo? E eu ficava parada admirando aquela mulher. Aí foi a hora que eu tomei um rumo e falei assim, eu preciso voltar a fazer atividade física. E eu consegui voltar. Mas, claro que fui muito julgada, né? Porque você tá lá para cuidar das crianças que estão fazendo atividade. Por que você resolveu fazer atividade? Porque eu também preciso pensar em mim. Aí, claro, depois eu parei de novo. Mas agora eu voltei. Mas ela vai voltar, ela vai voltar. Já voltou, pronto. Já voltei. Tem até um personal e vamos lá e vamos fazer. Porque a gente precisa se cuidar. E isso é muito importante para que todas as mulheres entendam isso. Seja em qualquer situação. Que é o que você disse. Se a gente começa a deixar tudo isso acontecendo, isso vira um rodomoinho. E quando você olha, a mulher realmente está numa depressão que muitas vezes nem ela sabe que ela está. Mas colocaram na cabeça dela que ela tinha que cuidar, que ela tinha que fazer daquela maneira, porque as pessoas um dia fizeram e funcionou. Ok, para você funcionou, ou talvez não funcionou, mas você não percebeu, porque várias coisas aconteceram na sua maternidade. Mas hoje, a gente pode ter uma maternidade muito melhor, com autocuidado e com uma força materna que vai ser transmitida para a própria criança. Porque quando a gente olha tudo isso, a gente vê como a força materna pode influenciar na família inteira. E aí a gente não está dizendo só você se descuidando e fazendo o que o bebê precisa. A gente está dizendo do restante. Como que fica essa família? Como que fica esse casamento? Como fica esse marido? Como fica tudo isso? Exatamente. Pensando, né, nessa questão de toda a família, o exemplo também arrasta muito, né? Então, o fato de você se cuidar, você ensina para os seus filhos sobre amor próprio, né? Por que é tão importante? A gente quer que nossos filhos eles cresçam independentes, fortes, resilientes, mas se você não ensinar isso através do seu exemplo, como é que você vai ensinar o seu filho a importância dele se amar, dele conquistar, dele ir atrás dos seus sonhos? Então, por exemplo, a Juju, ela sabe que eu amo treinar. Então, assim, mamãe, onde você vai? Eu vou treinar. Então, ela sabe que é um momento meu e ela não faz mais escândalo, né? Tudo bem que no começo, gente, é difícil para todo mundo. Mas eu fiz os meus filhos entenderem que aquele horário é o horário da mamãe. Então, hoje, para eu conseguir treinar com a rotina que eu tenho não tenho ajuda em casa, não tenho alguém que faz comida para mim, eu não tenho alguém que fica com meus filhos, a não ser o meu marido, né? Meu marido trabalha de casa, mas eu acordo todos os dias às 5h15 para sair para treinar, das 6 às 7, volto e pronto.
Você tá falando de 1 hora comparado a 23 horas do seu dia. Então, será realmente que é tão ruim, assim, é tão egoísta da nossa parte? 1 hora comparado ao resto, as horas restantes do nosso dia? Não pode ser. Não deveria ser. Porque essa hora, às vezes, é o nosso combustível pra gente aguentar o resto do dia, a pancada que vai ser no dia, porque né, você é mãe, você sabe, no trabalho, com o filho reclamando, o filho chorando. E eu até falei, né, criança é engraçado, porque a gente acha que a gente doa, mas na verdade a gente tá... Nossos filhos, eles são seres egoístas. Eles sempre vão querer de nós, né? Então, a Juju esses dias, ai, você é uma bruxa porque você não me dá isso, não me dá aquilo. Aí eu falei pro meu marido, ainda bem que eu sou uma bruxa, mas sarada, bonita, entendeu? Eu falei, eu sou uma bruxa, mas eu sou bonita. Então, isso não abala a minha autoestima. E eu acho que é uma forma da gente tá bem também. Porque imagina, se você já se sente um caco, o seu filho veio e fala assim, você é uma bruxa, mamãe. Você vai concordar, entende? Você vai falar, nossa, além de tudo, eu sou uma péssima mãe. Valeu alguma coisa que eu tô fazendo? E aí, olha o balde lá longe. Como é que você pega isso daí? Exato. Porque você já fez tudo isso com você. Chega um determinado momento que a gente escuta assim. Você já tem filhos grandes. A minha tem 5, tá? Já me chamando de bruxa. Amo. Você é uma bruxa. Por quê? Porque não ganhou alguma coisa que queria ou não fez o que ele queria fazer. Uhum. Somado a tudo isso, você imagina como é que a gente se sente. Realmente, nossa, eu sou uma bruxa. Aí começa, eu sou uma bruxa. Aí você vai ceder a tudo. Uhum. E principalmente ceder o que você precisa fazer por você. Uhum. E ninguém vai fazer. É igual eu falo. E você mencionou. Quem escova o dente pra você? Se não for você, ninguém vai mais. Você precisa ir no banheiro. Quem que vai no banheiro pra você? Uhum. Então, a gente precisa pensar, sim. E hoje, eu acho que, assim, além da gente pensar naqueles momentos específicos do dia pra gente, porque a gente precisa comer, e não é para comer comida fria. Quanta comida fria eu comi? Porque todo mundo podia comer, mas eu tinha Mas a mãe as não. crianças, e eu como a hora que der, e a comida é gelada. Não. Vocês vão ter que ficar aqui, vão ter que esperar. Só que isso, eu tô até me usando de exemplo para vocês verem o quanto a gente não pode fazer isso com a gente. A gente precisa fazer muito melhor pra gente. Porque quando a gente tá bem, as crianças estão bem. E eu percebo muito isso hoje, não é porque eles são grandes, não. Porque depois que eu virei muitas chaves na minha vida, quando os meus filhos me olham e eles me acham bonita, e hoje o mais velho já um pouco nervoso, porque os amigos estão achando a mãe bonita. Fase. Olha isso, que chega essa fase, eu falo, que bom, filho. Você já pensou se os seus amigos olhassem e falassem, nossa, que tribufua sua mãe, que horror. Ele não. Eu falei, então. Ele mas eu não gosto. Eu falei, você não gosta, porque existe uma parte que você tá ficando com ciúmes, você precisa entender tudo isso. Mas olha que coisa boa. Aí a gente fala, né, Renata? Quando a gente olha aquela mulher do Instagram e fala assim, nossa, mas olha como ela tá arrumada, ela tem uma equipe por trás dela. Será? Exato. Ou será que ela quer fazer isso com ela mesma? E ela cria um sistema, é isso que eu falo. Eu criei um sistema de organização pra mim que funciona muito bem, né? Inclusive, até tenho nas minhas redes sociais, até vendo, né, o meu planner, né? Que é o planner que eu... Inclusive, até esqueci de trazer pra você. Mas a próxima vez eu trago. Mas é um sisteminha de organização que eu criei, sempre voltado para também o autocuidado. Então, tem lá uma lista, um checklist de coisas que a mulher tem que fazer todos os dias. São coisas essenciais para salvar a autoestima dela diária, entende? E aí, o resto, ela vai organizando a vida dela. Mas foi como eu achei, né? Uma forma que eu achei para viver sem ajuda. Falei, não, então a minha ajuda vai ser eu com meu marido, vou criar um sistema aqui para funcionar. E tá funcionando muito bem. Tudo bem que tem dias que não vai sair exatamente como tudo planejado, e tá tudo, mas pelo menos eu sei o que... Eu tenho um caminho a seguir. Porque às vezes quando a gente acorda, aí a gente entra naquele ciclo. Se você acorda e você não tem uma rotina estabelecida, tudo vai vir antes de você. A casa, filho, marido, comida, tudo vai vir antes de você. E eu já caí nessa. Hoje, não. Hoje sou eu primeiro. E eu primeiro, como eu falei, às vezes é 1 hora, são 5 minutos. São 5 minutos para você se trocar, para você estar bem, sabe? Os seus filhos podem esperar. Eles podem esperar, gente. Eles podem esperar.
Sabe? Eles podem esperar. E o fato de você fazer os seus filhos esperarem é uma coisa boa pra eles também. Então, É saudável pra é saudável eles esperarem. Essa era de YouTube, né? Que criança quer ficar o tempo inteiro assistindo YouTube, né? Lá em casa até deu uma cortada, porque senão, né, quer assistir só YouTube. Eles querem tudo pra ontem, tudo rápido, não sabe esperar. A gente, na nossa época de desenho, eu não sei. Eu tinha que esperar o horário da TV Globinho Exato. pra assistir as Superpoderosas. Mas tinha que esperar. E nossos filhos não sabem esperar. Então, hoje eu falo, não, tem que esperar, peraí. Ai, mãe, eu tô com fome. Assim que eu fizer o seu café da manhã, o meu café da manhã, todos nós sentaremos juntos. Você quer comer uma bolachinha enquanto a mamãe termina? Ah, eu quero. Então tá bom. Você pode esperar o seu café da manhã? Posso, então tá bom. Pronto. Aí sentamos todos comemos uma comida quentinha, inclusive a mãe, e você tem uma refeição gostosa com a família e não viveu só, entende? Aí já você não viveu só pelos seus filhos, você fez parte daquele momento. Então, a mãe precisa entender que isso é também importante. E ela faz parte, Ela né, faz Nata? parte, Isso ela que não você pode acabou se de falar. excluir. Eu vou fazer o café da manhã pra todo mundo. A hora que der, eu tomo o meu. E não. Por quê? Você faz parte daquilo. Então, se as coisas, de repente, para sua família funcionam assim, então vamos combinar uma coisa. Hoje, o seu marido vai fazer, amanhã eu vou fazer e a gente se reveza para que tudo dê certo. Uhum. Porque se só você faz, então não importa se você comeu, se você não comeu, como é que as coisas funcionavam. E você? Que conta você vai pagar depois? Você vai estar disposta a pagar essa conta? Porque não é só sua. Vai vir com dos seus filhos também e vai vir com do seu marido. Então, você faz parte. Você não é uma pessoa que está ali aleatória porque você virou mãe, todo mundo senta, faz a sua refeição, se troca, toma o seu banho quentinho. A hora que der, você toma banho. A hora que der, você escova o dente. A hora que der, você come. Não, lá em casa é muito bem estabelecido. Eu falo pra minha filha, eu não sou sua empregada. Falei, eu não sou sua empregada, não tô aqui pra servir você, vende a mim. Falei, não sou assim. A gente vai conversar. Se eu estiver disponível neste horário, eu vou conseguir. Agora, a mamãe tá fazendo tal coisa, não posso. E pronto. A gente precisa entender que nós também somos um ser humano. E faz a criança também entender que ela também é. Então, é como eu gosto de cuidar lá em casa. Então, a Juju, esses dias, ela tava toda arrumada, ela pediu pra colocar, né, um negocinho no olho, um batom, não sei o quê. E eu ia me arrumar, daí ela virou pra mim falando, ai, mamãe, você tá tão sem graça. Você não vai colocar uma maquiagem, mamãe? Tá vendo? E eu falei, poxa, olha só, né, o exemplo arrasta, né? Tem várias vezes que ela coloca uma roupa de treino, mãe, eu vou treinar. Coloca um vídeo seu pra eu seguir. Então, eu acho isso muito legal, porque você começa a ensinar os seus filhos a importância deles cuidarem deles mesmos. Então, lá em casa, a gente tem uma regra. A criança não fica de pijama. Ninguém fica de pijama. Ótimo. Todo mundo acordou. Ela tem as tarefinhas dela lá pra tirar a roupa, se trocar, escovar o dente, dar um tapinha nela, colocar uma tiara que seja. Falar assim, ó, agora tá pronta. Porque eu sempre falo pra ela, se a gente precisar sair, por exemplo, ir pra shopping, você tá pronta. Você não vai precisar ficar correndo, entende? E ela entende que também em casa, a gente tem que sempre estar no nosso melhor. Por que a gente reserva o nosso melhor pra fora? Não é? Por que a mãe, por exemplo, a mãe ela sempre vai estar bem vestida quando ela tem uma festa, quando ela vai em algum lugar. E em casa, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, a gente anda mulambenta. A gente tá toda horrorosa. Sendo que é no nosso lar que a gente passa mais tempo, que a gente tem o cuidado, que a gente tem... O que a gente está transmitindo para os nossos filhos? Que casa é desleixado, que em casa é assim mesmo, que não tem cuidado. Eu não sei, eu não consigo ver uma casa que tem amor quando uma mãe, ela anda desse jeito. Assim, eu estou julgando, mas a verdade é essa. Como é que você dá amor se você não tá dando para si, entende? Não, e muitas vezes, não é nem que a gente está julgando, a gente está informando elas que não precisa ser dessa maneira. Exato. Que se um dia alguém contou para você que tem que ser assim, não precisa. É verdade. Você pode fazer de outra maneira e você deve fazer por você. Porque uma hora, eles também vão crescer. E aí? Como que você fica nisso tudo? A gente precisa lembrar de tudo que acontece. Porque eu falo assim, o bebê cresce, gente. Ele não vai ter 1 mês, 2 meses, o resto da vida. E aí você vai passar o resto da vida descabelada, mulambenta. O que você quer pra você?
A gente tem que pensar em tudo isso. Então, você ir na academia é muito saudável para você. Você ter um café com as suas amigas é muito saudável. E não existe essa culpa, porque sempre vem a culpa. Isso, uma vez eu ouvi, não tem muito tempo, né? Quando a gente ouve vários relatos, né? Mas uma mãe falou assim para mim, eu parei de comer, perdi a fome. Eu falei, por quê? Ah, porque ele ficou com vontade. Eu falei, ele só tem 5 meses. Vontade do quê? Gente. Como assim? Ficou com vontade? O bebê não tem vontade. Ele tá na fase oral, ele vai tentar pegar para provar. Então, quer dizer que se eu estiver tomando uma cerveja, você ia deixar de beber a cerveja ou ia oferecer pro bebê? Pelo amor de Deus. Não. Então, Eu falo, isso tem os pesos, né, Renata? Que a gente tem que pensar. Exato. Se você já viu também alguns relatos assim, eu não sei, né? Mas de alguns profissionais que ficam, o seu filho, você só tem tanto tempo com o seu filho pequeno. Aproveite. Eu acho que isso é legal, esse olhar. Quando bem visto. Mas quando bem visto. Eu acho que ele pode, e ele tem distorcido a imagem da mãe. Nossa, então, eu não posso me cuidar. Porque eu só tenho 12, eu tenho até 12 anos, eu só vou ser tudo na vida dele por 12 anos. Depois, ele não vai mais me querer. Gente, por favor, não precisa ser assim, sabe? Vamos parar com essa... Assim, eu entendo quando a gente escuta, né, o que querem dizer, mas eu não acho que as mães, muitas mães, têm a maturidade para entender que... Tá, tudo bem, as crianças vão ser... Só tem uma infância. E elas podem ter a melhor infância se você estiver bem também. Como é que ela vai ter uma boa infância com uma mãe que tá triste, que tá depressiva, que não é feliz, que não tem disposição para brincar com o filho? Porque tem mãe assim, que não tem disposição para brincar. Gente, desculpa, se você não tem uma boa alimentação, você não vai ter disposição para brincar com seus filhos. Se você não treina, você não vai ter força para carregar seus filhos. Você pode achar, mas seu braço vai cansar, uma hora vai cansar, você não vai envelhecer junto com eles de uma forma saudável, sabe? Então, sim, agora é o momento de olhar para você também. Existe espaço para as duas coisas. Existe espaço para a mulher e existe espaço para a mãe, né? Sim, nossos filhos vão crescer, mas eu quero que meus filhos cresçam com uma mãe que é feliz, uma mãe que está feliz, uma mãe que é realizada com a vida dela. E a verdade é que muitas mães, depois que viram mãe, percebem que, às vezes, elas não querem isso. Elas não querem ser mãe 100% do tempo, sabe? Às vezes, elas querem sim ter uma carreira e tá tudo certo. Tá fazendo essa mulher feliz, o tempo que ela vai passar com o filho vai virar um tempo de muita qualidade. E eu sei porque eu entendi isso quando eu virei mãe. Eu achava que passar 24 horas com a minha filha era saudável para ela, porque eu tava dando, porque era a minha presença. Mas chegava no final do dia, aquilo era desgastante. Quando ela foi para a escolinha, que ela passava... E eu tinha 4 horas no dia, que seja para voltar a trabalhar, né? Como influenciadora digital, enfim. Eu falei, nossa, era isso que eu estava precisando. E quando ela voltava, eu tinha saudade. Eu tratava melhor, eu ficava bem, porque eu consegui ter esse tempo. E aí, quando eu tirei essa... Porque a gente escuta muito, né? A culpa, né? A culpa. Assim, quando eu tirei essa culpa, porque... Não, ai, coitadinha. Ai, vai pra escola. Coitadinha? Coitadinha de quem? Ela vai estar se desenvolvendo. Vai estar desenvolvendo a parte cognitiva, a parte social. Aprendendo a socializar com outras crianças. Que bom pra ela. Vai ser bom para ela, mas ela tem que entender... E vai ser bom para a mãe. Agora, se a mãe tá sofrendo porque ela não quer que o filho fique na escola, porque isso não vai fazer bem para ela, tudo bem, eu concordo. Agora, não sofra, mulheres, sabe? E assim, e não é questão de, tipo, nossa, eu vou colocar na escola porque eu preciso trabalhar. Não, às vezes você só precisa trabalhar em casa, porque a casa demanda também. Você não consegue fazer comida porque seu filho tá lá puxando você, só que é o seu colo... Eu entendo, eu sou mãe também. Então, qual que é o problema de deixar essa escola a criança numa escola para você ter esse tempo, que seja para você cuidar da sua casa, que seja para você cuidar de você, entende? E a gente tem que parar com essa demonização do... Mas olha só o que você acabou de falar. E vou me citar mais uma vez como exemplo. Qual o problema de eu deixar a criança para trabalhar, ok. Mas para se cuidar, não. Tá vendo? É uma fala muito, muito... Ai, porque egoísta. Egoísta. Então, você prefere ver uma mãe que fica 24 horas com uma criança, que ela tá acabada, triste, depressiva, com pensamento suicida. Mas você vira mãe, agora aguenta. Né? É isso. E não é bem assim. Não pode ser assim. A gente não tá falando, ai, porque é... Não.
infelizmente, antigamente, nossas avós, nossas mães, elas viveram, acho que muito isso, né? De, tipo, elas não podem mais ter vida depois que elas viraram mães. Agora é mãe, acabou, sofra sozinha e você que se vire. E eu acho que hoje, com toda a informação, a gente precisa dar voz. Fala, gente, tá tudo bem você querer ter um tempo pra você. Tá tudo bem. Seria anormal você não querer ter isso, sabe? A gente não é robô. Um bebê nasceu e aí a sociedade inteira espera que a mãe saiba ser mãe assim de um dia pra noite, porque a gente vira mãe de um dia pra noite. A gente passa 9 meses de gestação, mas a gente não sabe o que é cuidar de um bebê. Agora, quando o bebê nasce, literalmente, você vira mãe de um dia pra noite. E aí eles esperam que, de repente, essa mulher que tava só cuidando dela, só cuidando da casa, enfim, só tendo esses problemas dela, aprenda e goste, de repente, de virar, Não é de assim ser que mãe. funciona. Não é assim que funciona. Se você não é mãe ainda, se você tá gestante, não espere que vai ser, de repente, ai, que lindo, eu amo isso, vai ser... Às vezes não, às vezes você vai falar, famosa... que isso, gente, eu tô aqui, o que eu fiz? O que eu fiz? Dá pra voltar? Aquela famosa frase, quem pariu mateu quem bale. Pera lá. Quem disse que eu tenho que saber tudo e quem disse que eu tenho que amar? Ou amar bebê dentro da barriga. Não sei você. Eu não fui... Quem disse que tudo isso tem que acontecer? Uhum. Aonde está escrito isso? Alguém um dia disse e a gente tem que aceitar. Que é igual que você falou. Eu vou deixar de viver e pensar apenas na criança por 12 anos, mas e a construção que eu fiz com essa criança durante todo esse tempo? Uhum. E a construção que você fez consigo mesma, como mulher, como mãe. Até quando a gente vai deixar isso acontecer? Exato. Gente, não façam isso com vocês. Tantas coisas que... Bom, você deve receber, assim como eu, até muito mais, porque você fala muito para as mães. Mas eu recebo e vejo isso diariamente no consultório com muitas famílias. Cadê o seu cuidado? Uhum. Você precisa construir isso com o seu bebê. E aí, muitas vezes, elas falam assim, mas fui eu que escolhi ser mãe. Eu só não pensei que fosse assim. Uhum. Tudo bem você escolheu ser mãe, mas não precisa ser desse jeito que você está dizendo. Exato. Você pode construir uma outra coisa. Uhum. E não é porque alguém viveu diferente ou alguém vive diferente que você precisa fazer dessa maneira. Uhum. Como você pode, sim, ser diferente. Faça por você. Uhum. Exato. Invista uma tarde, uma manhã, não sei. Sexta-feira, tarde da Patricinha. A gente tem lá no Instagram. Sexta-feira é sexta da Patricinha. A mulher precisa fazer uma coisa de Patricinha. É isso. Se sentir Patricinha naquele dia. Por que você não vai fazer e vai se sentir culpada? Por quê? Uhum. Você não tem que se sentir culpada. Muito pelo contrário, você está construindo algo não só para você, mas para sua família e para o seu filho Uhum. muito saudável. Que a longo prazo ele vai olhar e vai falar... Que mamãe sarada! Exato, uma bruxa sarada, eu sou. Pelo menos eu sou sarada. Mas é verdade, essa construção é muito importante. E quanto mais cedo essa mulher entender, vai ser melhor para ela. Ela vai ter um puerpério melhor. Se eu comparar o meu pós-parto do Léo, que eu já tinha essa bagagem de primeira filha, foi muito diferente. Porque eu nunca deixei de me olhar, eu nunca deixei de me cuidar, eu nunca deixei de fazer o básico. Sabe quando a gente começa a fazer dieta, não tem aquele básico? Tem que aprender a comer comida de verdade, tem que aprender... a gente tem que beber um pouquinho mais de água, você tem que... Quando a gente está falando de autocuidado para a mulher, existe o básico que a gente precisa seguir. Qual é esse básico, a receitinha, ela é simples. Você acorda... Não pode ficar de pijama. Então, acordou, tira o pijama. Tirou o pijama, vai escovar o dente. Escovou o dente, faz um tapinha no visual. Esse é o básico. Você começa... Não sabe por onde começar. Não começa com treino, não começa... Isso é mais difícil. Porque a gente está lidando com tempo, rotina. O básico, para você começar a sentir minimamente mulher, é isso. Acordou, tirou o pijama, escova o dente, arruma seu visual. Passa um creme, passa uma maquiagem. É 5 minutinhos que vão fazer a diferença no seu dia. Parece balela, mas é verdade. E eu já fiz esse desafio. Teve uma mensagem uma vez de uma mulher que ela veio assim, como você ousa falar isso para as mulheres? Você não entende a dificuldade das mulheres. Eu sou sozinha, eu tenho 4 filhos, meu marido não me ajuda, meu não sei o quê, eu me sinto assim, me sinto sobrecarregada, e você acha que você tem o direito de falar? Eu falei para ela... Eu falei, olha, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu acho que nenhuma mulher com 4 filhos, ou com filho nenhum, ou com nenhum filho, não deveria nunca se sentir dessa maneira que você está se sentindo. Mas o que você tem feito por você? Eu não tenho tempo. Eu falei, tá.
quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? Aí ela, eu vou lá cuidar do meu filho. Eu falei, tá errado. Vamos começar por você, então. Vamos começar com um remedinho básico. Acordou, tira seu pijama. Começa por você. Os seus filhos vão esperar. Eles podem esperar. Mas tá chorando. Tudo bem. Não tem problema que ele tá chorando. O choro não mata ninguém, não é verdade? Se ele estivesse esgoelando, é uma coisa. Agora, se ele só tá chorando, você pode pegar no colo, pode entreter ele ali enquanto você se troca. Quanto tempo demora pra você se trocar? Quanto tempo demora pra gente se trocar? Colocar uma roupa pro dia. Mas a desculpa, né? Você entende? Aí... E eu entendo Aí ela essa começou... mulher, Aí ela porque eu passei por eu isso. também passei. Eu também tinha raiva. Eu tinha raiva das outras... Eu tinha raiva das mulheres que eram felizes, Ana, na maternidade. Eu falei, não é possível. Eu tinha raiva de que era mãe e que era feliz. Eu falei assim, eu era tão... Isso não existe, Eu né? falei, isso não existe. Ela tá vivendo um mundo paralelo. E aí, quando eu falei, não, eu não posso viver dessa forma. Eu falei, o que eu tô fazendo isso aqui que eu tô vivendo tá errado. Entende? O certo é ela, que tá bem, que tá feliz, que bom que ela tá assim. Eu falei, o que ela faz pra ser assim? Qual que é a estratégia que ela usa pra estar bem com ela mesma? E eu comecei a perceber que era um padrão, que nenhuma ficava mulambenta em casa, que nenhuma ficava sem cuidado. Então, eu trouxe pra minha realidade, porque cada mulher vai ter uma realidade diferente, né? Cada mulher tem questões financeiras diferentes, mas cada uma pode adaptar pra sua realidade essa receitinha de autocuidado. Todas as mulheres podem e devem, entende? Então, e parece tão simples, e é tão simples, mas muitas vezes tão difícil de ser inserida na rotina daquela mãe, porque ela esquece que ela precisa estar bem com ela. E depois dela tentar e fazer e cumprir por ela todo esse autocuidado básico, a gente precisa pensar na rotina, né, Renata? E essa rotina cabe muita coisa, desde que a gente consiga fazer. Pela gente. E a gente consegue. Basta a gente querer. Que é o que você disse, a criança consegue esperar. Por que a gente não vai deixar a criança esperando? A criança precisa ser atendida antes de mim? Eu me lembro que quando o meu mais velho nasceu, com mais ou menos 40 dias, eu tive uma mastite e eu fiz um febrão. Eu fiquei em pânico, desesperada, porque eu falei, e agora? Primeiro, quem cuida de mim? Primeiro lugar. Lascou. E quem vai cuidar daquela criança? Porque se tá com febre e tu não tá, levanta tu aí e vai cuidar, filha. E eu me sentia naquela obrigação. Eu tenho que fazer. Hoje, não. É exatamente o que você disse. Eu sei, através dessa rotina, assim, você vai esperar. Porque eu vou fazer as minhas coisas. Mas eu tenho que. Você tem, a gente pode fazer depois. Primeiro as minhas, depois as de vocês, que são também importantes para mim. Só que eu não vou deixar de fazer as minhas coisas por você. Por quê? Porque hoje eles também começam a entender o quanto é importante, começam a olhar e admirar, porque é isso que a gente quer. Que os filhos olhem pra gente e falem assim, olha lá como ela tá bonita, onde ela vai, e etc e tal. Só que isso a gente construiu. Né? Eu, infelizmente, no começo, não construí isso. Né? Muito pelo contrário. Porque é isso. Tava com febre e do tipo assim, quem cuida da criança? Levanta, gata, vai lá você. Tá, mas por que eu? Tô doente, quem cuida de mim? Não sei, quem cuida de você é Deus, né? Ainda bem que o Papai do Céu protege. Então, a gente precisa levar, sim, essa informação. Se alguém passou, se você passou por isso, ou se você tá grávida, vai ter um outro bebê, ou tem amigas que estão passando por isso, avisa elas que tudo pode ser diferente. E que vai ser muito bom para elas, porque a construção delas, dessa família, dessa chegada desse bebê, vai fazer muita diferença na vida dessa criança ao longo do tempo. Porque a gente não pode pensar no dia atual e pensar em entrar no looping. Quando você olha, você tá de pijama 24 horas por dia. A gente não pode, não deve deixar a gente entrar nesse looping. A gente deve pensar que quando a gente faz toda essa construção, porque eu falo que assim, a infância é o chão que a gente pisa o resto da vida. Não só quando a gente fala de desenvolvimento motor, mas quando a gente fala em toda a parte cognitiva, social, emocional dessa criança, quem está envolvida? Quem foi o exemplo dessa criança? Esse autocuidado, né? Esse amor que se a mãe está bem com ela mesma, está forte, ela vai levar isso para a criança. É verdade. Não, eu concordo plenamente com tudo que você falou. E, assim, se a gente tem uma coisa que a gente pode... Eu não sei como é que tá o nosso tempo, né?
Mas finalizar é isso. Apesar de tudo, a gente é mulher. Entende? Antes de todas as funções que a gente exerce, a gente é mulher. A gente é mulher desde o momento que a gente foi fecundada ali, né? O nosso cromossomo, ele é feminino. Ele é mulher. Então, que a gente possa lembrar disso. Antes de todos os papéis que eu exerço, eu sou... O que a minha mulher hoje precisa? E dê voz para ela. Dê voz para essa mulher que está aí, gritando por você. Porque quando você dá voz para ela, é assim... Quando a gente liberta essa Fiona que tá aí dentro da gente, é incrível. Assim, o encontro com você mesma, até me arrepia, mas a verdade é essa. Depois que eu me encontrei como mulher na maternidade, eu sou uma melhor pessoa, eu sou uma melhor mãe. E não tira as dificuldades que eu passo com meus filhos. Não tira. Eu tenho dificuldade com meus filhos. A rotina com eles não é fácil. E eu não tiro a carga mental e física que a gente passa no dia a dia com as crianças. Eu não tiro isso. Mas poderia ser muito mais difícil se eu não me colocasse em primeiro lugar, né? E se colocar em primeiro lugar não significa que agora eu vou tirar o dia para mim e vocês que façam comida para vocês. Não é. A gente tá falando de 1 hora, 5 minutos, 10 minutos. É isso. Isso é se colocar. Isso é ter cuidado consigo mesma, sabe? Cuida disso aqui, porque 1 hora, se isso aqui der pane, a cabeça, o físico, o mental, e você tiver que ir pro hospital, quem é que vai ficar com seus filhos? Quem é que vai cuidar deles? Entende? Então entenda isso. Para eles estarem bem, você precisa estar bem. Isso a gente não está falando de uma forma metafórica. A gente está falando de uma forma literal. Você precisa estar bem. Cuide de você. De você. E essa frase que você falou, o que você faz para você? Como que você cuida de você? O que você faz que te faz bem, que você gosta? E eu me lembro quando me perguntaram isso. Eu falei, nossa, mas acho que eu nunca mais ouvi isso. Eu não sabia responder. Uhum. E a gente precisa saber responder o que te faz bem, o que você gosta de fazer. E não o que o seu filho gosta de fazer ou o que o seu filho tem para fazer. É o que você gosta de fazer para você. E essa resposta a gente tem que ter desde sempre. E às vezes, Ana, a gente nem sabe, quando a gente vira mãe, a gente às vezes não sabe mais o que a gente gosta de fazer. Mas aí tá uma dica. Anota essa dica aí. Faça uma lista. Coloca assim, ó, meu nome. Eu fiz isso, meu marido até me encorajou, né? Ele falou: você vai colocar o seu nome, Renata. O que é Renata? Não a Renata mãe. A Renata mulher gostava de fazer antes de ser mãe. E eu fiz uma listinha. Eu gostava de treinar, eu gostava de dar aula, eu adorava trabalhar, eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre fui muito vaidosa. E eu tinha perdido tudo isso depois que eu virei mãe. E eu falei, bom, nossa, olha quanta coisa eu gosto de fazer. E aí ele falou pra mim, ele falou, hey, e agora? Como é que a gente vai fazer, então? A gente precisa começar a incluir essas coisas que te fazem se sentir melhor, se sentir mulher, agora, na Renata Mãe. E foi daí que eu criei, então, essa rotina de autocuidado. Eu gosto de me arrumar, então eu vou ser a primeira pessoa a me arrumar quando eu acordar. Vai exigir que às vezes eu acordo mais cedo que meus filhos? Vai. É mais difícil cuidar de si e cuidar dos filhos? Exige mais. Exige. É mais fácil a gente só colocar a culpa nos filhos e falar, eu não me cuido porque ele demanda. Não. É mais fácil, Ana. Eu sei a que desculpa, né? É desculpa. É desculpa. E não é assim, porque se eu tivesse ajuda, será mesmo se você tivesse ajuda? Você já fazia isso antes deles nascerem? Muitas não. Muitas sim. Como eu. Mas depois que veio, eu não, né? E aí eu falei, não, mas vai exigir um esforço. A maternidade já tem tanto esforço, mas eu vou fazer esse esforço extra. Porque agora eu tô falando de mim, eu não tô falando da Renata mãe. Eu tô falando da Renata mulher. Então, eu acho que é muito importante a gente ter muito bem definido as coisas. E tem coisas que talvez você gostava antes de ser mãe que não vão se encaixar agora nesse momento mais. E tudo bem, né? E a gente tem que entender que a gente vai tomar rotas e rumos diferentes. Mas você definir coisas que você gosta como mulher é muito importante. Então, para mim, treinar, trabalhar, me cuidar, era coisas que me faziam me sentir mulher. E isso eu falei, eu não posso abrir mão disso. Porque senão, se eu abrir mão disso, como eu já estou abrindo, eu vou só ficar mais depressiva. Eu tive depressão pós-parto, então eu precisei acordar. E foi bom que eu acordei. E hoje, eu falei, eu trabalho com isso. Então, hoje eu estou do outro lado. Então, se você está nesse lado hoje, sofrendo, eu já passei por o que você está passando. Mas tem cura. E a gente precisa mudar. Depende
somente, exclusivamente de nós, mulheres. Não esqueçam de se cuidar. É. Antes da gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. Porque aquela famosa frase, quando a gente está no avião, a máscara, quando acontece alguma coisa, em quem a gente tem que colocar primeiro? Nem Não você. é na criança, é na gente. É. Para depois a gente colocar na criança. Então, mulherada, bora deixar de ser mulambenta. Exato! Já quero ver amanhã, hein? Ó, quem não me segue ainda pode seguir Exato. nas minhas redes Renata sociais. Concha. É. Vamos lá, vamos conseguir. E vocês são capazes, vocês conseguem. Pode ser difícil hoje, mas você vai conseguir, começando pelo básico e depois criando uma rotina. Depois não esquece de vir contar pra gente, porque a gente vai ficar muito feliz Muito de feliz saber dos que a relatos. gente conseguiu fazer com que a sua maternidade seja muito, muito melhor. Porque você está muito melhor. E aí toda a sua família e o seu filho e o crescimento, o desenvolvimento dele vai ser muito melhor com essa construção que você vai fazer ao longo dessa infância. Rê, muito obrigada! Obrigada a você. Gente, tem tanta coisa pra gente falar com ela. Atividade física. Diástase, quem tem Diástase. barriga no pós-parto, Diástase. olha aí. Eu tenho um programa, Quem mulheres. faz xixi, É. né? Porque a gente não fala sobre isso, mas tem muita coisa, mas ela volta. Eu volto. ela volta. A próxima É. vez a gente fala. Obrigada. Obrigada a você, Deus abençoe, meu amor. viu? Ah, você também. Te vejo no próximo episódio. Tchau.